Eu sou Silvana Medeiros, do canal Saúde como Caminho, do site Saúde como Caminho. A gente vai falar sobre um tema que algumas pessoas já me pediram e que é muito importante, porque a gente está vivendo agora nesse período mesmo da pandemia, isso se intensificou. A gente está vivendo uma certa de epidemia também de crise de ansiedade e síndrome do pânico, que são duas coisas que caminham junto, né? Porque a crise de ansiedade, quando ela se intensifica, ela pode se transformar em crises de ansiedade. E muitos outros distúrbios, como depressão, anorexia. Agora mesmo eu soube de um caso de uma menina de 13 anos, que na pandemia, devido ao medo da morte, ela intensificou de uma forma os cuidados, não quis mais sair de casa, e isso foi gerando um medo crônico, uma angústia crônica que levou ela a crises de ansiedade e anorexia. Porque nosso psiquismo, ele vive num equilíbrio, assim como o nosso corpo. Se existe um abalo, ele vai entrando em desequilíbrio e pode somatizar muitas doenças. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, para a gente se cuidar, mas também ter um cuidado com a nossa psique. Nós não precisamos só respirar o ar, nós precisamos respirar boas amizades, nós precisamos respirar o contato com a natureza, nós precisamos respirar leituras, filmes que nos alimentam a alma. Se eu deixo de alimentar alguma das minhas dimensões para cuidar apenas do corpo físico, eu vou ter outros distúrbios. E é importante que a gente tenha cuidado para nesse período a gente não ter nenhum tipo de distúrbio, a gente se manter no equilíbrio. Por isso a gente precisa se alimentar. Pois bem, a ansiedade é algo que existe também numa certa normalidade. Ter a expectativa de alguém que vai chegar, do namorado, da namorada, do amigo, da sua casa, de uma compra que você fez na internet, tudo isso é normal. A expectativa está relacionada a um pouco de ansiedade. O problema é quando essa ansiedade começa a estar relacionada à espera de coisas que você tem medo. O medo em grande escala vai gerar uma ansiedade. Você vai prever, você vai se fixar em tudo que pode acontecer de ruim. Como é o caso da pandemia, algumas pessoas se fixam no medo da morte. Isso vai gerando uma espécie de agitação psíquica, né? Então as glândulas começam a secretar hormônios em excesso, adrenalina em excesso, e você vai entrando num espaço de agitação. Porque nosso corpo e nossa mente é como um grande sistema que vive em contínuo equilíbrio. As glândulas são secretadas à medida da necessidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos e daquilo que a gente tem para fazer no cotidiano. Se eu começo a ter um medo crônico de algo ruim que vai acontecer, as glândulas vão secretar uma quantidade excessiva de adrenalina, por exemplo. E eu vou entrar numa agitação contínua que não para. Com essa agitação eu vou perdendo o quê? Vou perdendo o meu controle. Então a gente, para entender e a gente enfrentar crise de ansiedade e síndrome de pânico, a gente tem que entender que a gente tem que tratar as causas que estão por trás. E como é que eu vou tratar as causas? Eu preciso buscar formas no cotidiano de me acalmar. O que é que lhe acalma? Escutar música lhe acalma, dançar lhe acalma, conversar com uma amiga lhe acalma. Você tem que buscar descobrir em você, né? Isso aí é o autoconhecimento, é que vai ajudar o que é que pode lhe acalmar, né? Então, se você descobre coisas que podem lhe acalmar, um jogo, seja o que for, você vai usar isso o quê? No cotidiano. Você tem que preencher na sua vida coisas que lhe faz bem. Andar descalço lhe acalma, entrar em contato com a natureza lhe acalma. Então, bote isso no seu cotidiano. Não estou dizendo que você deixe a medicação. É importante muitas vezes que você procure um psiquiatra. Por quê? Porque você pode já estar num grau muito acelerado de descontrole. Eu já precisei procurar por causa de crise de ansiedade e depressão. Eu mesma já tomei medicamento para isso. Então, veja, mas o que é que eu faço? Paralelamente, eu busco o quê? Um psicólogo, um psicoterapeuta, para trabalhar os conteúdos que estão por trás desse medo crônico, dessa ansiedade crônica. Trabalhando esses medos, trabalhando essas ideias que ficam fixadas, você vai, aos poucos, relaxando. Você vai
compreendendo que tudo isso está num grau muito maior do que a realidade. Que às vezes o medo é muito maior que a realidade. Porque, na verdade, a gente sempre teve, a vida cotidiana, a vida em sociedade, traz muitos riscos. A gente vive em risco de vida e de morte. Claro que quando temos uma pandemia como essa, isso aumenta. Mas mesmo assim, a gente precisa ter um ancoramento para passar por essa fase com tranquilidade. Porque senão a gente adoece e morre de outra coisa. Né? Morre de outra coisa. Né? Como eu já falei em outro vídeo, algumas pessoas se suicidam de tanto medo de morrer. Olha, eu me mato por medo de morrer. Né? Então a gente precisa ter essa ideia do que está por trás e buscar um psicoterapeuta, fazer uma massagem relaxante, receber uma massagem relaxante, tomar banhos de imersão, isso ajuda, chás, a fitoterapia. Procure terapeuta. Aqui no site Saúde como Caminho, você vai ter muitos artigos falando sobre terapias diversas que você pode utilizar. Eu consegui e consigo resultados maravilhosos usando o óleo essencial, os aromas, a aromaterapia. Por quê? Você está com ansiedade e você vai cheirar ou coloca num difusor pessoal um aroma da camomila. Isso vai entrando pelas suas narinas, o sistema nervoso recebe aquela informação de calma, porque a camomila traz essa informação. A natureza está cheia de informação para nos ajudar a enfrentar todas as dificuldades que a gente tem para enfrentar. E a gente precisa lançar mão. Então, a crise de ansiedade nada mais é, e a síndrome do pânico, nada mais é do que o acúmulo de muitos medos, ou mesmo de um medo intenso, como é o medo da morte. Mas o medo de perder as pessoas amadas, o medo de perder o trabalho, o medo de ficar sozinha ou sozinho, tudo isso pode gerar um espaço muito grande de medo e de ansiedade, porque aí você espera quando tem medo, você tem medo que aconteça, o medo que acontece é essa ansiedade. Essa ansiedade vai desequilibrando seu sistema endócrino, né? Vai desregulando as suas glândulas que vão secretando hormônios relacionados à ansiedade em excesso. É simples assim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar artifícios. Eu uso a yoga, eu uso meditação, eu uso os florais de Bach, eu uso tarô, eu uso muitas coisas que me acalmam, que eu fui descobrindo na minha caminhada que me faz bem. Eu uso as conversas com os amigos e terapia, né? A terapia da constelação familiar às vezes ajuda a gente a resolver, porque esses medos vêm de geração em geração e vão se acumulando. Então nós temos que ser detetives da nossa própria vida. Nós temos que investigar o porquê nós nos fixamos em determinados medos. Olhe para esses medos, veja quais são os principais que lhe atormentam, que estão por trás de tanta ansiedade e que estão por trás desse processo que você desencadeou de crise de ansiedade. Porque tenha certeza, se você investigar, se você descobrir quais são esses medos, o que está na raiz, e você trabalhar, você vai superar. Porque se eu conseguir, você vai conseguir também, né? Porque nós somos seres humanos e semelhantes, então podemos conseguir. Eu venho conseguindo me manter no eixo apenas com as terapias complementares. Hoje eu não tomo nenhum tipo de medicação, mas quando é necessário é importante tomar também. Então, um beijo, eu espero que mais esse vídeo ajude você a entender coisas na sua vida e a transformar sempre para o melhor, sempre para uma vida mais alegre, mais feliz, mais tranquila. Um grande beijo, até amanhã.